Olá, caro aluno, tudo bem com você? Aqui quem fala é a professora Adélia, da turma 505, e meu motivo de estar aqui de novo com vocês é para fazermos uma pequena análise dos assuntos, dos conteúdos que foram abordados na apostila 9 de matemática. Vamos lá então? Me acompanhe aí. Vocês vão estar revisando situações, problemas envolvendo as operações fundamentais, principalmente multiplicação e divisão com números naturais e racionais. Lembrando que números naturais são números inteiros, aqueles que não foram fracionados, são infinitos. O conjunto dos números naturais começa a partir do zero. Números racionais são aqueles que podemos escrever em forma de fração entre números inteiros, com um denominador diferente de zero. Por exemplo, 0,5 ou 1 meio, que representa um inteiro dividido em partes iguais, ou seja, na metade. Lembre-se que em uma fração, o denominador representa a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. É o número que fica na parte de baixo, e o numerador representa a parte que foi considerada. Então, lembrando na imagem aí, fração é a representação de partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. O número de cima é o numerador, que é a parte considerada do inteiro, e o de baixo, o denominador, que representa o número de partes em que o inteiro foi dividido. Para resolver as situações problemas, lembre-se que a multiplicação nada mais é que a adição de parcelas iguais. Ou seja, é você somar a mesma quantidade várias vezes. Em uma multiplicação, temos o multiplicando, que é o número que você vai repetir, fica na parte de cima, e o multiplicador, que é a quantidade de vezes que você vai repetir. Ele fica na parte de baixo. E o produto, que é o resultado. Então, no exemplo aí, temos que repetir o número 5 9 vezes, ou 9 vezes o 5. E o resultado é 45. Onde o número que eu estou repetindo, o número 5, é multiplicando, a quantidade de vezes que eu vou repetir o número 5, 9 vezes é o multiplicador, e 45 é o resultado ou o produto. Você também vai ver na apostila 9 diferentes maneiras de multiplicar ou combinar possibilidades. Você vai ver que existem diferentes maneiras de se multiplicar. Uma delas é combinando possibilidades. Vamos pensar em comida? Imagine que você vá a uma lanchonete com 4 opções de sanduíche e 4 opções de bebida, de suco. Qual é a maneira mais rápida para você saber quantas possibilidades de combinações você tem? O jeito mais rápido é multiplicar um pelo outro, ou seja, comida vezes bebida, ou 4 sanduíches vezes 4 tipos de suco, temos aí 16 possibilidades de combinar qual sanduíche com qual bebida. Já na divisão, temos o dividendo, que é o total que temos para repartir igualmente, e o divisor, que é em quantas partes será dividido, e o quociente, que é o resultado, e quanto sobrou, que é o resto. Em uma divisão exata, o resto é igual a zero. E uma divisão não exata, o resto é, logicamente, diferente de zero. Nesse exemplo aí, temos 12, que é o dividendo, dividido por 4, que é o divisor, que é igual a 3, que é o quociente, e o resto é zero. Um pouco de geometria. Vamos estudar um pouco mais sobre os sólidos geométricos, também chamados de figuras não planas ou figuras tridimensionais, que são aquelas que possuem 3 dimensões, ou seja, comprimento, altura e largura, também chamado de profundidade. Devemos lembrar que os sólidos geométricos se dividem em poliedros e corpos redondos. Na apostila 9, daremos uma atenção especial às pirâmides e aos prismas, que podem ter vários tipos de base. Vamos ver de acordo com o polígono.
Polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmento de retas, que não se cruzam. Vamos ver aí as classificações dos polígonos. Um polígono com 3 lados, ele é chamado de triângulo. Um polígono com 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Podem ser os quadrados, os retângulos, os losangos e assim por diante. Pentágono, 5 lados e assim por diante. Lembrem que eu falei com vocês das pirâmides, que a classificação é de acordo com os polígonos, com o número de lados. Então, se uma pirâmide tiver base triangular, ela é chamada de pirâmide com base quadrada. Se a pirâmide for de base quadrangular, pirâmide de base quadrangular, assim como os prismas. Prisma de base triangular, prisma de base quadrangular e assim por diante. E vamos falar um pouquinho também sobre simetria, que é quando as duas partes de um elemento dividido ao meio são iguais, conforme vocês podem ver aí no exemplo. Bem, meus amores, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para que o estudo de vocês fique melhor. Estarei disponibilizando também, junto com esse vídeo, alguns links para que vocês possam estar aperfeiçoando aí os estudos e não se esqueçam de conferir o gabarito para ver se as respostas de vocês estão corretas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.